certeza de que Jesus Cristo esteve na terra. Eu te provo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a ciência 100% já provou que Jesus Cristo é real e que as tuas palavras são fiéis. A física já provou que Jesus Cristo é real e que as tuas palavras são reais. A metafísica já provou que Jesus Cristo é real e que as suas palavras são muito mais reais do que nós possamos imaginar. Então o que o homem não pode perceber e não pode acreditar? Se a própria física, que é o descobrimento do homem na terra, já provou que Jesus é verdadeiro e fiel. A passagem dele aqui na terra foi para preparar discípulos, porque ele disse: prega o evangelho a toda criatura, quem crê vai ter um benefício, ele será salvo. E quem não crê, ele tem um malefício. Qual é esse? Já está condenado. Então é necessário que nós cremos que aquele que há de vir virá e não tardará. É necessário cremos que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para dar salvação a mim e dar salvação a você. Agora eu estou aqui pregando o evangelho para você. É necessário que você aceita. Ou se não quiser, não precisa aceitar. Mas uma coisa eu tenho como obrigação: pregar a palavra do evangelho. E Jesus Cristo, ele diz: olha, naqueles últimos dias, ele virá como foi nos dias de Noé. E como foi no dia de Noé, pregador? A Bíblia diz que Noé, o pregador da justiça, pregou por cerca de 120 anos. Noé pregava para o povo o arrependimento. E o povo não cria na pregação de Noé. Irmão Fernando, Noé pregava para o povo se arrepender dos teus pecados. Porque a Bíblia diz que o Senhor, em Gênesis capítulo número 6, ele havia se arrependido de ter feito o homem na face da terra. Porque o pecado do homem era tão tamanho que o Senhor se arrependeu. O arrepender aqui ele diz: eu fiz uma classe de homem para ser obediente, mas os homens obedeceram. A palavra de Deus diz que o homem foi feito diante de Deus perfeito, mas o homem se meteu em diversas astúcias e problemas. Aí Deus se arrepende de ter feito o homem na face da terra. E quando Deus se arrepende, ele disse: o primeiro projeto falhou, mas eu vou dar continuidade no segundo projeto. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele olha na terra e procura alguém na brecha, e não acha um, exceto Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem que era temente a Deus. E quando Deus vê Noé, e vê Noé na brecha, a Bíblia diz que Deus agora coloca Noé, louvado seja Deus, com um propósito: o quê? Trazer juízo para os pecadores da terra. E Noé começa a pregar. A Bíblia diz que Noé, a pregoeiro da justiça, ele prega o arrependimento para que o povo se consertasse, para que o povo largasse o pecado, para que o povo largasse as suas mazelas. Só que o povo não dava crédito. O povo não acreditava na pregação de Noé. E sabe o que me chama a atenção? É que a ciência aqui da terra diz que o animal é irracional e que nós, seres humanos, nós temos o raciocínio, mas parece que a Bíblia me faz pensar o contrário. Sabe por quê?